um romance proibido. Apaixonada pelo soldado inimigo, dizem que a guerra divide o mundo em dois lados. Mas ninguém avisa que o coração não entende de fronteiras. Era 1943. O continente europeu sangrava sob o peso de uma guerra que já havia devorado anos, sonhos e gerações inteiras. As cidades se curvavam sob a fumaça. As famílias aprendiam a contar os ausentes. E em uma pequena vila no interior da França ocupada, onde as casas de pedra ainda guardavam o cheiro de lavanda e pão fresco, uma jovem mulher estava prestes a descobrir que o amor mais impossível pode ser também o mais verdadeiro. Seu nome era Elise Moreau e o dela era Hans Weber. Ela era filha da resistência. Ele era um soldado do exército que ocupava sua terra. Um romance proibido, não apenas pelos homens, mas pela própria lógica do mundo em que viviam. O que acontece quando dois seres humanos se olham de verdade? Além dos uniformes, além das bandeiras, além do ódio que os outros plantaram entre eles, o que acontece quando o inimigo tem olhos que guardam a mesma dor que os seus? Esta é a história de Elise e Hans, uma história que custou tudo e que valeu cada centavo desse preço. Respire fundo, porque a partir daqui você não vai querer parar. Antes de mergulharmos juntos nessa história menos, e eu te prometo que ela vai te prender do começo ao fim, menos preciso pedir uma coisa pequena, mas que significa muito. Se você já sente que essa história tem algo especial, que ela vai te tocar de um jeito que poucas coisas tocam, clica agora no botão de inscrição. E deixa o seu like. Não é por nós, é para que mais pessoas possam encontrar histórias como essa, menos histórias que lembram que, mesmo no meio do caos, o amor ainda resiste. Agora, sim, vamos à França de 1943. Vamos a Elise, vamos a Hans, e vamos descobrir o que acontece quando dois mundos impossíveis se encontram. A vila de Solombe ficava escondida entre colinas suaves no sul da França. Daquele jeito que só os lugares antigos sabem se esconder, menos como se a terra própria os abraçasse para proglós do mundo lá fora. As ruas eram estreitas, calçadas com pedras irregulares que guardavam as marcas de séculos de passos. As casas tinham janelas baixas com cortinas de renda amareladas pelo tempo. E em cada esquina havia pelo menos uma videira que teimava em crescer mesmo sem ninguém para cuidar direito dela. No verão, o ar cheirava a tomilho e terra molhada. No inverno, cheirava a madeira queimando e silêncio. Era uma vila que, antes da guerra, tinha paz costurada no próprio tecido. Antes da guerra. Porque em outubro de 1943, Saint-Colombe acordou com o som de botas marchando pelas suas pedras antigas. A ocupação chegou não com explosões, menos chegou com uma ordem, um comunicado, uma fila de veículos militares que entrou pela estrada principal como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Os moradores observaram da janela. Alguns com ódio silencioso, outros com medo. Alguns poucos, com uma resignação cansada de quem já vivia na guerra havia anos e aprendeu que o corpo sobrevive melhor quando a alma aprende a esperar. Elise Moreau observou da janela do andar de cima da padaria. Ela tinha 26 anos, cabelos escuros presos num coque simples, e olhos castanhos que tinham esse jeito estranho de parecerem mais velhos do que o rosto ao redor deles. Não era uma beleza que chamava atenção na primeira vez, era a segunda, ou a terceira, quando você olhava de novo e percebia que havia algo nela, menos uma intensidade quieta, uma presença que não precisava se anunciar. Ela era filha do padeiro. Mais do que isso, era filha do homem que havia passado os últimos 2 anos escondendo mensagens dentro de pães, que tinha uma rádio enterrada sob o chão da adega, que conhecia os nomes de todos os jovens que cruzavam a floresta ao norte levando informações para a resistência. Marcel Moreau nunca tinha dito à filha exatamente o quanto estava envolvido, mas Elise não era tola. Ela sabia, e carregava esse saber com uma dignidade discreta, como se fosse parte do pão que amassava todo dia antes do amanhecer, invisível por fora, mas sustentando tudo por dentro. A vila foi reorganizada, a escola virou um posto de comando, a prefeitura recebeu novos ocupantes, e a padaria, menos por ser considerada um serviço essencial para a população, foi autorizada a continuar funcionando
com a condição de fornecer também para os soldados que estavam alojados na região. Marcel concordou com a cabeça. Élise não disse nada. Mas quando os primeiros soldados entraram pela manhã seguinte pedindo pão, ela os atendeu com uma frieza educada que dizia tudo sem abrir a boca. Os dias que se seguiram foram de ajuste, de aprendizado doloroso de uma nova realidade. As mulheres da vila desenvolveram o hábito de caminhar com os olhos no chão. Os homens mais velhos aprenderam a responder apenas o necessário. As crianças pararam de brincar na praça depois do anoitecer. A vida continuou menos, mas havia uma película fina de tensão sobre cada momento, como gelo fino sobre um lago. Bonito de longe, perigoso de perto. E sob esse gelo, Élise Moreau seguia amassando o pão, seguia observando, seguia esperando, sem saber exatamente o quê. O que poucos sabiam sobre Élise, o que ela própria raramente permitia que viesse à superfície, era o buraco que havia no centro do seu peito desde os 18 meses anteriores. O nome desse buraco era Louis. Louis Chamberchart havia sido noivo de Élise, um homem bom, de mãos grandes e riso fácil, que consertava relógios e sonhava em ter uma loja própria depois da guerra. Ele havia partido numa noite de inverno de 1942, levado pela resistência para uma missão ao norte, e nunca mais voltou nenhum corpo. Nenhuma carta, nenhuma explicação. Apenas o silêncio que foi chegando aos poucos, dia após dia, até preencher todos os cantos da casa onde Élise vivia com o pai. Ela não chorou muito, não da forma que as pessoas esperavam. Não se fechou no quarto durante semanas, não deixou de trabalhar, não vestiu roupas escuras por meses. Élise fez algo diferente. Ela seguiu em frente com uma determinação que às vezes assustava as pessoas ao redor. Como se o movimento constante fosse a única coisa que a impedia de afundar. Mas à noite, quando a padaria fechava e o pai adormecia na poltrona, com o rádio baixinho ao fundo, Élise ficava sentada à mesa da cozinha com uma xícara de chá que esfriava sem ser bebida e ficava olhando para a parede. Não pensava em Lu especificamente. Isso era dor demais para encarar diretamente. Pensava na ideia de Louis, na ideia de ter alguém, de ter um futuro que parecia real o suficiente para planejar. A guerra havia levado não apenas um homem menos, havia levado uma versão de Élise que acreditava que as coisas boas ficavam. Havia também a mãe, que havia morrido de febre quando Élise tinha 11 anos, e cujo rosto ela já não conseguia lembrar claramente, menos apenas as mãos, que eram iguais às dela. E havia a irmã mais nova, Marit, que estava em Lyon com a família do marido, e de quem Élise tinha notícias cada vez mais espaçadas, cada vez mais assustadoras. A guerra estava por toda parte, não apenas nas ruas com soldados. Estava dentro das casas, nas lacunas das conversas, nos olhares que as pessoas trocavam quando uma notícia ruim chegava. Estava no jeito que Élise acordava às 4 da manhã não por hábito, mas porque dormir parecia um luxo que o mundo não estava mais autorizando. Ela tinha aprendido a viver em modo de sobrevivência, a reservar os sentimentos para quando houvesse tempo de senti-los, que, na prática, quase nunca havia. Havia dias em que ela olhava para as mãos cobertas de farinha e pensava: essas mãos estão vivas. Esse é o fato. Essas mãos estão vivas, e enquanto estiverem, tem pão para fazer. Era o suficiente, tinha que ser. Mas havia uma fome diferente nela, não de comida, não de segurança, não sequer de amor, necessariamente. Era uma fome de ser vista, de ter alguém que olhasse para ela e enxergasse não a filha do padeiro, não a noiva do resistente morto, não a moça forte que nunca desmorona. Alguém que a visse apenas como Élise. Ela não sabia que esse alguém estava a menos de 500 metros da padaria. Ela não sabia que ele também estava com fome. Foi numa manhã de novembro, com geada fina no chão e o sol ainda tímido no horizonte, que Hans Weber entrou pela primeira vez na padaria de Marcel Moreau. Ele não estava em formação. Não estava em patrulha. Era uma das poucas manhãs em que o tenente lhe havia dado 2 horas livres, um presente raro que Hans havia decidido usar caminhando pela vila, tentando lembrar como era o mundo antes de ser feito de ordens e mapas e decisões que custavam vidas. Ele tinha 28 anos. Alto,
com ombros largos que pareciam ter sido feitos para carregar coisas pesadas demais. Cabelos castanhos que precisavam de um corte há pelo menos um mês. Olhos de um azul cinzento que, na luz da manhã, tinham a cor exata do céu antes da chuva. E havia nele uma coisa que Elise notou antes de qualquer outra coisa. Ele entrou na padaria sem aquela arrogância que muitos dos outros soldados traziam consigo como um segundo uniforme. Ele entrou devagar, como alguém que sabe que está num lugar que não é seu e respeita isso. Ficou parado por um momento à porta, olhando para a prateleira de pães como se estivesse olhando para algo que não via há muito tempo. Elise estava atrás do balcão. Ela o olhou com aquela frieza treinada dos últimos meses. Esperou Banjour. Ele disse, em francês com sotaque pesado: "Eu gostaria de comprar um pão, por favor." O por favor a surpreendeu. Não que fosse incomum, mas havia um jeito de dizer por favor que é automático, e havia um jeito que é genuíno. O dele era genuíno. Ela apontou para a prateleira sem dizer nada. Ele escolheu um pão de centeio, colocou as moedas no balcão com cuidado. E então, menos antes de pegar o pão, menos notou o livro que estava aberto na prateleira atrás dela. Madame Bovary menos, ele disse, quase para si mesmo. Elise se virou para olhar o livro e depois olhou para ele. "Você lê Flaubert?" Ela perguntou, em francês. Antes de poder se impedir, ele a olhou de verdade pela primeira vez. Tentei traduzir para o alemão uma vez menos, ele disse. Não funciona. Algumas coisas só existem no idioma em que foram criadas. Silêncio, não um silêncio desconfortável. Um silêncio de duas pessoas que acabaram de perceber que a outra existe de uma forma que não esperavam. Elise fechou o rosto novamente, rápida. "O pão está no balcão," ela disse. Ele pegou o pão. Virou para ir embora. Então, menos como se não conseguisse evitar, voltei pela metade e disse: "Obrigado, está fresco." "É pão," ela respondeu. "Pão deve ser fresco." Uma coisa minúscula, um fiapo de conversa. Mas Elise ficou com aquele fiapo o dia inteiro. À noite, lavando os utensílios, percebeu que estava pensando nos olhos dele menos aquela cor de céu antes da chuva menos e se repreendeu imediatamente. Enxugou as mãos com força no avental como se pudesse enxugar o pensamento junto. Ele era um soldado alemão, era o inimigo. Era tudo que havia destruído a vida que ela tinha. Ela não ia pensar nele. Mas na manhã seguinte, quando a porta da padaria abriu e ela levantou os olhos antes mesmo de saber por quê. E era ele. Ela percebeu que o corpo às vezes sabe coisas antes da cabeça ter coragem de admitir. Hans comprou outro pão de centeio. Desta vez, eles ficaram em silêncio por um tempo mais longo antes de qualquer um falar. "Você é a filha do padeiro?" ele perguntou. "Sou a padeira menos," ela corrigiu. Uma fresta de algo que quase poderia ser chamado de sorriso no canto dos lábios dele. "É você quem faz o pão todo dia, desde as 4 da manhã." "Isso explica menos," ele disse. "O quê?" "O motivo de ser bom." Elise não respondeu, mas quando ele saiu, ela ficou olhando para a porta por um segundo a mais do que o necessário. A fagulha havia pousado. Ela não havia incendiado nada ainda. Mas estava lá, aquecendo uma coisa que Elise havia acreditado estar completamente fria. Novembro passou para dezembro com aquele ritmo particular dos tempos de guerra, menos lento em alguns dias, acelerado demais em outros, sempre com aquela sensação de que o chão podia se mover sob os pés a qualquer momento. Hans passou a vir à padaria 3, às vezes 4 vezes por semana. Ele nunca ficava muito tempo, nunca dizia mais do que o necessário. Mas havia nessas visitas breves uma acumulação de pequenas coisas que, juntas, estavam construindo alguma coisa nova no espaço entre eles. Na terceira visita, ele trouxe um livro, um volume pequeno e gasto de poesia alemã, e deixou sobre o balcão enquanto buscava as moedas. "Rilke", disse Elise, olhando a capa. "Você conhece?" Li uma tradução ruim. Ela passou os dedos na capa. Em francês, alguns versos não fazem sentido. Em alemão, eles doem menos, ele disse simplesmente. E ali estava outra vez, aquele silêncio que não era vazio. Ele não ofereceu o livro. Ela não pediu. Mas na visita seguinte, ele voltou com o livro e começou a ler em voz baixa um poema enquanto esperava o troco,
em alemão, com aquela voz pausada que parecia entender que o peso das palavras exige tempo. Elise fingiu que estava arrumando os pães, mas estava ouvindo cada sílaba. Numa manhã de chuva fina e céu baixo, ela chegou com os pães já prontos mais cedo que o habitual. E Hans apareceu antes mesmo de a padaria abrir oficialmente. Ele ficou parado do lado de fora, sem bater, sem insistir, apenas aguardando sob o beiral enquanto a chuva pingava ao seu redor. Quando Elise abriu a porta e o viu ali, encharcado e quieto como se aquilo fosse perfeitamente normal, sentiu algo que não conseguiu nomear imediatamente. Depois, sozinha, reconheceu o nome ternura. Uma ternura que assustou. Entre, ela disse, mais seco do que pretendia, ele entrou, sacudiu as gotas dos ombros, olhou ao redor com aqueles olhos de céu cinzento com uma curiosidade respeitosa. Sua padaria tem cheiro de infância, menos ele disse. A minha infância não foi tão boa quanto parece, ela respondeu. A minha também não, ele disse, e não elaborou. Não precisou. Havia ali uma linguagem paralela que os dois estavam desenvolvendo, não de segredos revelados, mas de verdades parciais que se tocavam, como duas mãos que se aproximam sem se apertar. Numa tarde, enquanto ela embrulhava um pedido maior, ele ficou de pé ao lado da janela olhando para a praça e disse, você não me odeia. Ela parou, não era uma pergunta. Eu odeio o que está acontecendo, ela disse com cuidado. Não sei ainda se são a mesma coisa. Ele a olhou. Havia algo nos olhos dele que parecia gratidão menos, mas não do tipo superficial. Do tipo que vem de alguém que está acostumado a não receber. Em outra manhã, Elise estava com as mãos ocupadas e pediu, quase sem pensar, que ele segurasse a trouxa de papel enquanto ela amarrava. Ele obedeceu, as mãos deles não se tocaram, mas ficaram a milímetros de distância por quase 1 minuto. Foi o minuto mais longo de muitas semanas. Qual é o seu nome? Ela perguntou, ainda olhando para as mãos. Hans Weber. De onde você é, Hans Weber? Munique. Você gosta de Munique? Pausa. Gostava menos, ele disse. Antes, ela finalmente ergueu os olhos. O que mudou? Ele a olhou diretamente e havia tanto naquele olhar, tanto peso, tanta história não contada menos que Elise teve que respirar fundo antes de aguentar. Eu mudei, ele disse. E Elise pensou, eu também. Essas eram as microvitórias. Não de Elise contra Hans, nem de Hans contra o mundo. Eram vitórias minúsculas da humanidade sobre a divisão, do particular sobre o geral, de dois seres humanos que se recusavam, silenciosamente, a deixar que o ódio dos outros fosse a última palavra entre eles. Mas havia um peso crescendo junto com esses momentos, porque a vila tinha olhos, e alguns desses olhos não eram gentis. Foi Madame Rouge quem falou primeiro. Ela era a vizinha mais próxima da padaria, menos uma mulher de 60 e poucos anos, com cabelos brancos permanentemente presos e a voz afiada de quem acredita que a vigilância é uma forma de virtude. Ela havia perdido o filho mais velho na frente leste 2 anos antes. Havia enterrado o luto e transformado em raiva menos uma raiva que ela usava como combustível. Esse soldado alemão entra na sua padaria todo dia menos, ela disse a Elise numa manhã, com uma voz que era baixa demais para ser inocente. As pessoas estão notando. Ele compra pão, disse Elise, sem parar de varrer. Pão. Madame Rouge repetiu a palavra como se fosse uma obscenidade. Sua mãe ficaria envergonhada. Elise parou de varrer, virou-se devagar. Minha mãe, disse ela, com uma calma que custou muito, me ensinou que julgar sem entender é o mesmo que destruir sem construir, com licença. Ela entrou e fechou a porta, mas a conversa ficou com ela o dia todo, como uma pedra no sapato. A pressão não veio apenas de Madame Rouge. Veio de Bertrand, um dos homens da resistência que trabalhava com o pai, que apareceu uma noite na adega com o rosto fechado. Estamos sabendo do soldado, ele disse a Marcel. O pai olhou para Elise, Elise olhou para o pai. Minha filha atende quem chega menos, disse Marcel, com aquele tom cansado de homem que está equilibrando muitas coisas ao mesmo tempo. Há um limite no que atender e no que é convidar, disse Bertrand.
Ninguém está convidando ninguém para coisa nenhuma menos, disse Elise com mais firmeza do que pretendia. Bertrand a olhou por um longo momento. Elise, esse homem pode saber de coisas que não deve saber. Pode ter acesso a informações que podem custar vidas. Esse homem compra pão de centeio e às vezes lê poesia menos, ela disse. Não é um espião. Você não sabe o que ele é. Ela não respondeu. Porque havia uma parte dela que reconhecia a verdade. Ela não sabia completamente quem Hans era fora daquelas manhãs na padaria. Não sabia o que ele fazia quando a porta fechava. Não sabia quais ordens obedecia, quais decisões tomava, o que seu uniforme havia custado a outros. Essa dúvida era uma ferida aberta. E ela doía mais porque Elise estava começando a impor-se de um jeito que não havia planejado. No dia seguinte, quando Hans chegou, ela foi mais fria, mais curta. Respondeu apenas o necessário. Não ergueu os olhos mais do que o suficiente para o atendimento. Hans percebeu. Ela sabia que ele percebeu porque viu o jeito que ele ficou mais quieto, mais cuidadoso, menos como alguém que pisou em algo sem querer e está tentando entender o que foi. Ele pegou o pão, colocou as moedas. Foi para a porta e na porta parou. Eu entendo, ele disse, sem se virar. O que você entende? Ela perguntou, mais brusco do que quis. Que isso é complicado? Uma pausa. Para você, especialmente, ela não respondeu. Ele saiu. E Elise ficou com aquelas duas palavras martelando dentro dela. Para você, especialmente, como se ele soubesse. Como se ele entendesse o peso assimétrico daquela situação, que para ela havia muito mais em jogo. Muito mais história. Muito mais dor acumulada. Naquela noite, Elise foi até a adega sozinha. Ficou na escuridão por um tempo, sentada no degrau, ouvindo o silêncio da casa acima dela. Pensou em Louis, pensou em Hans. Pensou no que seria de uma pessoa que se permite sentir algo por alguém do lado errado da guerra. O que isso significa para sua lealdade, para sua identidade, para a memória daqueles que perdeu. Será que amar, ou mesmo apenas começar a sentir, era uma traição? Ou será que a traição maior seria deixar o ódio decidir quem ela deveria ser? Ela não tinha resposta ainda. O que ela tinha era o frio da pedra sob os pés, a escuridão ao redor, e a sensação persistente de que estava na beira de alguma coisa menos um precipício ou uma ponte. Ela ainda não sabia dizer. Mas então veio a notícia. Uma semana antes do Natal de 1943, chegou uma ordem. Todos os homens da vila com idade entre 18 e 40 anos seriam convocados para trabalho forçado numa fábrica a 200 quilômetros ao norte. Marcel Moreau tinha 57 anos. Estava seguro, mas Bertrand tinha 32. E o jovem Julian, filho da florista, tinha 19. Elise ficou de pé na praça quando a lista foi lida em voz alta pelo oficial e viu o rosto de cada mulher enquanto ouvia o nome do marido, do irmão, do filho. Viu Madame Rouget, que havia perdido um filho na guerra, apertar os lábios até ficarem brancos ao ouvir o nome do neto. O mundo era feito de separações. Era feito de nomes que um dia param de ser chamados. E naquela noite, no silêncio da cozinha, com o chá esfriando sem ser bebido, Elise Moreau fez uma escolha. Não uma escolha de sentimento, uma escolha de caráter. Ela ia falar com Hans. Ela o encontrou na manhã seguinte, antes de ele entrar na padaria. Saiu pela porta dos fundos e o encontrou na viela. A caminho de onde a padaria ficava, ele parou ao vê-la. Algo no rosto dela o alertou, uma seriedade diferente, mais pesada do que o habitual. Preciso te perguntar uma coisa menos, ela disse, em voz baixa. E preciso que você me responda com honestidade. Sim, menos, ele disse, sem hesitar. A ordem de convocação para trabalho forçado. Os homens da vila, ela o olhou direto nos olhos. Você tem alguma influência sobre isso? Hans ficou quieto por um momento. Não diretamente, ele disse. Mas conheço o oficial responsável pelo setor. Há famílias que vão ser destruídas por isso. Eu sei. Então você vai fazer algo? Uma longa pausa. Elise assistiu enquanto algo se movia por dentro dele. Via literalmente no rosto dele. Naquele jeito que as pessoas têm quando uma batalha interna está acontecendo perto demais da superfície.
Falar pode ser complicado, ele disse com cuidado. Muita coisa complicada pode ser feita menos, ela disse. A questão é o que você decide que vale a complicação. Ele a olhou, e então fez algo que ela não esperava. Ele contou, não tudo, mas o suficiente. Contou que havia ingressado no exército não por convicção ideológica, mas porque em 1940, em Munique, a recusa era uma forma de suicídio social ou literal. Que seu pai era professor de música e havia sido demitido por não concordar publicamente com o regime. Que ele havia tentado, dentro de seus limites, fazer escolhas que não custassem mais vidas do que o inevitável. Que havia momentos em que acordava às 3 da manhã com o peso de tudo que havia visto e feito e não feito, e que esses momentos eram mais frequentes do que qualquer sono reparador. Eu não sou um homem bom menos, ele disse. Não me permita achar que sou, mas também não sou apenas o uniforme que estou usando. Alice ficou quieta. Depois disse, eu sei que você não é apenas o uniforme, como você sabe, porque os homens que são apenas o uniforme não leem Rilke, ela disse, e não dizem obrigado como se quisessem dizer algo mais. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente neles, algo que parece ao mesmo tempo alívio e dor. O jovem da floresta menos, ela disse cuidadosamente. Julian, ele tem 19 anos e a mãe está doente. Se ele for, eu vou falar. Hans disse. Não posso garantir nada, mas vou falar. Ela assentiu, virou para ir embora. Alice, ele disse. Ela parou. Não se virou imediatamente. Por que você veio me pedir isso, sendo quem sou? Ela pensou por um momento. Porque você é o único que pode, ela disse. E por quê? Eu acredito que você é o tipo de pessoa que faz a coisa certa quando alguém acredita que ele é. Ela entrou pela porta dos fundos. Hans ficou parado na viela por um longo momento, com as palavras dela pousando dentro dele como algo que ele não sabia que estava precisando receber. 3 dias depois, Julian recebeu uma dispensa médica não solicitada para convocação. Nenhum nome foi mencionado. Nenhuma explicação foi dada. Mas quando Alice viu a mãe de Julian na praça naquele dia, de olhos cheios e a mão no peito, ela sentiu algo que não era esperança exatamente menos, mas era parente próximo dela. Naquela noite, quando Hans apareceu na padaria e ela colocou o pão no balcão, havia uma folha de papel embaixo do pão. Ele olhou para ela. É um poema menos, ela disse. Em francês. Achei que você deveria ter um também. Ele segurou o papel com as 2 mãos, com aquele cuidado de quem sabe que certas coisas precisam de tempo para serem lidas. Obrigado, ele disse. E desta vez, os 2 sabiam exatamente o que aquele obrigado queria dizer. Janeiro chegou com frio de rachar pedra e uma tensão que estava se acumulando na vila havia semanas. Havia rumores de movimentação da resistência. Rumores de que informações haviam vazado. Rumores de que alguém na vila estava colaborando com os alemães e outros rumores contraditórios. De que um dos soldados estava sendo vigiado por suspeita de demonstrar lealdade fraca ao regime. Os rumores pousavam nas janelas como pássaros de mau agouro. E então, numa manhã de terça-feira de janeiro de 1944, tudo veio à superfície de uma vez. Bertrand foi preso. Não havia prova concreta, pelo menos não ainda. Mas havia suspeita, e em tempos de ocupação, suspeita era o suficiente para que alguém fosse levado para interrogação. A vila entrou em pânico silencioso. Alice soube pela manhã, quando a filha de Bertrand, uma menina de 7 anos chamada Natalie Menos, apareceu correndo até a padaria com os olhos cheios de lágrimas e as mãos tremendo, dizendo que soldados haviam levado o pai durante a noite. Alice assegurou. Ficou quieta com a criança por um momento, com o coração martelando e a cabeça calculando o que havia dentro da padaria, o que o pai poderia ou não ter deixado em algum lugar. Ela sabia que havia mensagens, que havia nomes, e sabia que, se Bertrand quebrasse sob pressão, ou mesmo se não quebrasse, mas se os soldados resolvessem vasculhar as casas por conta própria, a padaria era um dos primeiros lugares que seriam procurados. Ela mandou a menina para a casa da vizinha. Desceu até a adega. Passou a manhã inteira movendo,
reorganizando, escondendo o que precisava ser escondido com mãos que não podiam tremer, então não tremiam. À tarde, quando o sol estava baixo e laranja sobre as colinas, ela ouviu batidas na porta da padaria, pesadas, oficiais. 2 soldados entraram, seguidos de um oficial que ela não conhecia. Não menos com o rosto inexpressivo e os olhos que varriam o ambiente como se estivessem procurando algo específico. Certa morou, ele disse: "Sim, há informações de que esta propriedade pode ser utilizada para atividades de resistência. Vamos precisar inspecionar." Alice respirou fundo. "É uma padaria menos", ela disse. "Podem inspecionar o quanto quiserem." Ela acompanhou os soldados pela padaria, pela cozinha, pelo corredor. Seus passos eram firmes. Seu rosto era neutro. Por dentro, estava fazendo uma oração silenciosa para cada decisão que havia tomado naquela manhã. Quando chegaram à adega, o oficial desceu primeiro. Alice ficou no topo da escada. Ela ouviu o som das botas no chão de pedra, o som de caixas sendo movidas, prateleiras sendo examinadas. E então ouviu outro par de passos chegando pela porta da padaria. Ela se virou. Era Hans. Ele a olhou uma fração de segundo, tempo suficiente para ela ver que ele sabia, que havia sido informado, que havia vindo. O oficial subiu da adega. "Nada por aqui", disse ao oficial. Hans se adiantou. "Trooper Fischer", ele disse com uma voz calma e autoridade natural. "Essa proprietária tem fornecido para as nossas tropas há meses sem irregularidade alguma." "Qual é exatamente a natureza da queixa recebida?" Fischer franze o senho. "Uma denúncia anônima. Tenente Weber, denúncias anônimas em tempo de guerra são frequentemente motivadas por disputas pessoais." A voz de Hans era completamente controlada, de uma frieza profissional impecável. "Eu conheço essa padaria e essa mulher. Não há irregularidade aqui. Precisamos de nossas energias em coisas mais produtivas do que assustar civis que nos alimentam uma tensão no ar." Fischer olhou de Hans para Alice e de volta para Hans. "Como o senhor preferir." "Tenente", disse eventualmente, com um tom que deixava claro que o assunto não estava completamente encerrado, mas que estava sendo encerrado por agora. Os soldados saíram. A porta fechou. E o silêncio que ficou era diferente de qualquer silêncio que havia existido antes naquela padaria. Alice ficou olhando para Hans. Hans ficou olhando para Alice. Havia um peso enorme entre eles. Tudo que tinha sido não dito. Tudo que tinha sido entendido sem palavras. Tudo que cada um havia arriscado pelo outro sem que isso fosse planejado ou negociado. "Você acabou de se colocar em risco", ela disse, a voz levemente rouca. Provavelmente, ele disse: "Por quê?" Ele ficou quieto por um momento. Depois: "Você sabe por quê, Alice?" E ali estava, o nome dela na voz dele. Não pela primeira vez, mas desta forma, menos com essa tonalidade particular, com esse peso, pela primeira vez. Ela cruzou a padaria. Parou a menos de 1 metro dele. O suficiente para ver a respiração dele, o suficiente para que ele pudesse ver a dela. "Este é o romance mais impossível que existe", ela disse. "Você sabe disso." "Eu sei. Eu perdi o homem que amava para essa guerra." Ela disse isso olhando direto para ele, sem recuo. "Eu construí muros que demorei anos para erguer." "Eu sei", ele disse de novo, mais suave. "E mesmo assim", ela disse, e a voz falhou um pouco antes de se firmar de volta, menos mesmo assim. "Quando você entrou pela porta da minha padaria com aquele sotaque péssimo e aquele por favor genuíno, alguma coisa." Ela não terminou a frase. Não precisou. Ele estendeu a mão, devagar, com cuidado, como se soubesse que um gesto rápido poderia desfazer algo frágil. E a mão dela se moveu ao encontro da dele, os dedos se tocaram. Apenas isso. Os dedos se tocaram no meio de uma padaria num vilarejo francês ocupado, no meio de uma guerra que não os havia pedido, no meio de uma impossibilidade que era real e concreta e enorme. E na simplicidade absurda daquele momento, o romance mais proibido do mundo era também o mais humano. Não havia fanfarra. Não havia resolução imediata para nenhum dos problemas ao redor deles. A guerra não parou, os riscos não desapareceram. As diferenças não se apagaram.
Mas havia duas pessoas que, no meio de tudo aquilo, recusaram-se a fingir que não sentiam o que sentiam. E isso, esse ato minúsculo e enorme de honestidade, era a coisa mais corajosa que qualquer um dos dois havia feito em muito tempo. A libertação da França não aconteceu naquela semana, nem no mês seguinte. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis e as mais cheias da vida de Élise. Ela e Hans não tiveram uma história de amor convencional. Não tiveram jantares à luz de velas nem promessas sussurradas sob a lua. Tiveram uma série de manhãs cuidadosas, de conversas roubadas, de olhares que disseram o que as palavras não podiam dizer em segurança. Hans foi discreto. Ele sabia menos e ela sabia menos que a exposição pública seria perigosa para os dois. Para Élise, pelo lado da resistência e da comunidade. Para Hans, pelo lado da hierarquia militar que não tolerava aquilo que chamavam de fraqueza ou comprometimento. Mas houve uma tarde de fevereiro, quando a neve cobria os telhados de Saint-Cloud e a padaria estava fechada por ser segunda-feira. E Hans apareceu pela viela com um livro na mão e uma pergunta nos olhos. "Você me ensina a fazer pão?" Ela o olhou por um momento e riu. Foi a primeira vez que ele a ouviu rir, um riso real, descuidado, que revelou uma versão de Élise que ela própria havia esquecido que existia. E ele ficou olhando para ela com um sorriso que era ao mesmo tempo surpreendido e grato. Como alguém que encontra uma janela numa parede que achava ser sólida. Ela o ensinou a fazer pão naquela tarde. Suas mãos guiaram as mãos dele sobre a massa menos, o gesto mais simples, mais doméstico, mais profundamente íntimo que dois adultos podem compartilhar, e eles conversaram. De verdade, sobre as infâncias de cada um, sobre o que a guerra havia levado, sobre o que ainda esperavam recuperar quando tudo aquilo terminasse, se terminasse. Hans falou do pai, que estava em Munique esperando que o filho voltasse. Falou da música menos, ele havia estudado teoria musical antes da guerra. E havia uma melodia que ficava na cabeça dele desde criança, que nunca havia conseguido escrever completamente. Élise falou de Marguerite, a irmã em Lyon. Falou da mãe cujas mãos ela tinha, mas cujo rosto havia esquecido. Falou de Louis menos com uma honestidade que a surpreendeu, dizendo que o amava e que a perda havia mudado algo fundamental nela. Mas que talvez aquela mudança não fosse apenas destruição. Talvez parte dela fosse crescimento. Hans ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele disse: "Você é a pessoa mais corajosa que já conheci, não porque não tem medo, mas porque age apesar do medo. Não é coragem menos", ela disse, "é teimosia. Às vezes são a mesma coisa." O pão que fizeram juntos naquela tarde foi o melhor que Élise havia feito em anos. E ela não conseguiu explicar exatamente por quê, mas sabia. Em junho de 1944, o mundo começou a mudar. As notícias chegavam em fragmentos, pedaços de informação que passavam de boca em boca pelas vielas de Saint-Colombe como fagulhas, desembarques, avanços, movimentação. A guerra estava virando. Élise acordou uma manhã e sentiu, antes mesmo de abrir a janela, alguma coisa havia mudado na textura do ar. Quando desceu até a praça, havia menos soldados alemães do que o habitual. O posto de comando na escola parecia mais agitado, mais confuso. Havia uma qualidade de antecipação em todo lado menos no lado dos franceses. Uma esperança quase impossível de conter. No lado dos soldados, algo mais difícil de nomear. Hans veio à padaria mais cedo naquela manhã. Ela o viu pela janela e soube antes mesmo de abrir a porta. Ele entrou. Ficou parado no meio da padaria. E havia algo no jeito que ele estava de pé menos, algo diferente, como uma pessoa que já tomou uma decisão e está vivendo na clareza que vem depois. "Estamos sendo realocados?" ele disse. A palavra pousou entre eles. Élise ficou quieta. Quando? Amanhã de manhã. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, já havia decidido não gastar aquele tempo que lhes restava com mágoa ou desespero. "Então venha esta noite", ela disse, "para jantar. Meu pai vai entender." Hans a olhou. "Você tem certeza?" "Não", ela disse honestamente. "Mas convido assim mesmo." Ele veio. Marcel Moreau,
que havia passado meses observando o que havia entre a filha e o soldado alemão com uma mistura de preocupação, desconfiança e uma sabedoria silenciosa que vem de ter vivido o suficiente. Recebeu Hans à porta com um aperto de mão firme e um olhar que dizia muito em poucas linhas. O jantar foi simples. Sopa, pão, uma garrafa de vinho que Marcel havia guardado para uma ocasião que ainda não sabia definir, mas reconheceu quando chegou. Não foi uma noite de grandes declarações. Foi uma noite de presença. Marcel contou histórias de quando Elise era criança e insistia em ficar acordada para ver o pão sair do forno às 5 da manhã. Hans contou sobre o pai e as músicas que ele ensinava. Houve silêncios que não precisaram ser preenchidos. Quando Hans foi embora, tarde, pela porta dos fundos, ele e Elise ficaram parados na viela por um momento. A noite estava quieta. Fazia menos frio do que nas semanas anteriores. O primeiro sinal de que a primavera havia decidido finalmente aparecer. Não sei o que vai acontecer, ele disse. Ninguém sabe. Ela respondeu. Mas eu sei, ele disse, mais devagar, que esta padaria, esta vila e você especificamente menos mudaram o que eu achava que era possível sentir. Ela o olhou. Um romance proibido, ela disse, e havia na voz dela não amargura, mas algo como admiração pela complexidade da coisa. Menos tem esse jeito particular de ser mais honesto do que a maioria dos romances permitidos, porque não tem nenhum lugar seguro para esconder a verdade. Ele assentiu lentamente. Cuide-se, ela disse. Você também menos, ele respondeu. Ele foi embora pela viela escura. E Elise ficou parada na porta até que os passos dele desaparecessem no silêncio. A libertação de Scombe aconteceu em agosto de 1944. Houve alegria, houve lágrimas. Houve o som de sinos que não haviam soado em anos. Marcel Moreau abriu a padaria com a bandeira francesa na janela e fez pão o dia inteiro, distribuindo de graça para todo mundo que passava. Elise trabalhou ao lado do pai com as mãos ocupadas e o coração em vários lugares ao mesmo tempo. Ela pensou em Louis menos com paz, desta vez. Com a gratidão de quem amou de verdade sabe que isso nunca é perdido, apenas transformado. Ela pensou em Hans menos com uma pergunta que não tinha resposta ainda. Onde estaria ele? Havia sobrevivido. Havia chegado em casa para o pai e as músicas que nunca havia conseguido terminar. Ela não sabia. Por muitos meses. Não soube. A carta chegou em março de 1945, endereçada à padaria de Saint-Colombe, com caligrafia que ela reconheceu antes mesmo de abrir. Era de Hans. Ele havia sobrevivido. Estava em Munique. Uma Munique que ele descrevia como irreconhecível, cheia de destroços e de pessoas tentando entender quem eram sem a guerra para defini-las. O pai estava vivo. Ele estava aprendendo a desaprender certas coisas e a reaprender outras. E havia escrito porque precisava que ela soubesse, precisava dizer em palavras, que são mais permanentes do que as conversas numa padaria, menos que aqueles meses em que só haviam sido a primeira vez em anos que ele havia sido tratado como um ser humano completo por alguém que tinha todo o motivo do mundo para não fazer isso. Você me ensinou, ele escreveu, que é possível ser gentil sem ser ingênuo. Que ver a humanidade em alguém não é fraqueza menos, é o único tipo de força que vale alguma coisa. Espero que Margaret esteja bem. Espero que seu pai continue fazendo o melhor pão de centeio da França. Espero que você, Elise, tenha encontrado ou encontre a paz que merece. Nunca esquecerei. Elise leu a carta na cozinha, de pé, com o cheiro de pão no ar e o sol de março entrando pela janela. Ela leu 2 vezes. Depois dobrou a carta com cuidado e foi buscá-la uma terceira vez. Respondeu naquele mesmo dia. E começou sua resposta com uma linha simples. Hans, você tem razão. Algumas coisas só existem no idioma em que foram criadas. A história de Elise e Hans não foi uma história de final perfeito no sentido convencional. Eles não terminaram juntos num pôr do sol. O mundo que os havia separado não desapareceu da noite para o dia, menos as cicatrizes da guerra demoraram décadas para começar a cicatrizar, e algumas nunca cicatrizaram completamente. Mas houve cartas, muitas cartas, ao longo dos anos que se seguiram. Houve uma visita, em 1947, quando Hans passou por Saint-Colombe numa viagem de trem para Paris.
e parou por 2 dias. Marcel Moreau os recebeu com a mesma simplicidade digna de sempre. Julian, que ainda estava vivo graças em parte a um papel de dispensa médica, os viu na praça e deu a Hans um aceno de cabeça discreto que significava tudo. E houve, naqueles 2 dias, a continuação de algo que havia começado num inverno de guerra, não com pressa, não com romantismo de novela, mas com a lentidão respeitosa de 2 adultos que entenderam que o tempo perdido não se recupera fingindo que não passou. O que eles construíram não tinha um nome fácil. Não era a versão de amor que as histórias costumam contar. Era mais parecido com uma promessa de que ver o outro, realmente ver menos além do uniforme, além da bandeira. Além da história que o mundo conta sobre quem é o inimigo e quem é o aliado, de que esse ato de ver era o começo de tudo. Élise Moreau continuou fazendo pão em Saint-Tropez pelo resto da vida. A padaria passou a ser conhecida, ao longo dos anos, não apenas pelo pão de centeio, mas por um outro hábito que Élise havia desenvolvido. Ela deixava sempre um livro aberto na prateleira atrás do balcão. Qualquer pessoa que entrasse e reconhecesse o título ganhava uma conversa e um café. Ela nunca explicou o hábito para ninguém completamente. Mas as pessoas que a conheciam de perto podiam imaginar. Esta é a mensagem que essa história carrega, e eu gostaria que você levasse com você em tempos de divisão e a sempre. De alguma forma, um tempo de divisão. A coisa mais radical que podemos fazer não é declarar amor universal a todos ao mesmo tempo. A coisa mais radical é olhar para uma pessoa específica, diante de nós, com toda a história que o mundo colocou entre nós 2, e decidir enxergar o ser humano antes de enxergar qualquer outra coisa. A guerra divide. O medo divide. As narrativas de nós e eles dividem. Mas 2 pessoas numa padaria, com as mãos cobertas de farinha e corações que não pediram para se reconhecer, podem decidir menos mesmo por um momento, não deixar que a divisão seja a última palavra. O amor proibido de Élise e Hans não foi proibido porque era errado. Foi proibido porque era inconveniente para um mundo que precisava de inimigos. E eles escolheram ser humanos em vez de ser convenientes. Essa escolha custa. Essa escolha vale sempre. Obrigado por ter ficado até o final desta história. Se ela te tocou de alguma forma menos, se fez você pensar em alguém que julgou rápido demais, ou em uma fronteira que talvez seja mais porosa do que parece, então ela cumpriu sua missão. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E conta nos comentários, você acha que Élise fez a escolha certa? Seria capaz de fazer o mesmo? Até a próxima história. Fim.